Graça e paz, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez para mais um Teologando a Palavra de Cristo. Vamos estudar hoje o capítulo de número 10 do Evangelho segundo São Lucas. Quero falar com você a respeito do ai das cidades impenitentes ou as ameaças que Jesus Cristo fez para com o juízo dessas cidades que não creram nas evidências da vinda do Messias, ok? Vamos dar uma lida no texto e a gente faz a interpretação do texto. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, a primeira ameaça que Jesus Cristo faz aqui é para Corazim e Betsaida, cidades próximas à cidade de Cafarnaum, e que ali tanto foi anunciado o reino de Deus por várias vezes pelo próprio Jesus, assim como pelos seus discípulos, e eles não deram ouvidos. Como se não fosse só isso, a questão de ser anunciado o Evangelho de Cristo, ser anunciado a vinda do reino de Deus a essa terra, o Messias de estar presente, e eles não reconhecerem, Jesus fazia então ali a sua obra na forma de milagres, prodígios, sinais, maravilhas, ou seja, tudo aquilo que evidenciaria a vinda de Cristo. O próprio João Batista era uma evidência, o próprio tempo que estava presente, se nós olharmos no livro de Daniel, era o tempo propício para a vinda do Messias, ao qual eles estão esperando até hoje, o Messias. Então tudo se inclinava, tudo apontava para a vinda do Messias naquela época e eles não reconheceram. E Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus ficou ali praticamente o tempo dele todo, trazendo ali as mensagens a respeito do reino de Deus. Mas vamos lá. E aí ele continua ali dizendo assim: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Então, quer dizer, foram cidades que não se arrependeram do seu pecado, que foram destruídas, né, por Deus naquela época. E aí o que aconteceu? Ele está dizendo que se aqueles milagres, só os milagres que foram realizados ali em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, se somente os milagres tivessem, eles teriam reconhecido o tempo, teriam reconhecido o Messias, teriam crido nele e eles teriam se arrependido. Ele disse, olha, não é que não vai ter juízo para eles, mas o juízo e a cobrança para eles será menor do que a cobrança em cima de vocês, porque vocês tiveram a presença do Messias e não reconheceram então a presença do Messias. E não reconheceram o tempo e não viram a obra de Deus sendo realizada. E aí ele continua no versículo de número 15, dizendo, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Por quê? Pelos mesmos motivos que eu acabei de dizer. Jesus ali falando, conversando com as pessoas, falando sobre o reino, milagres, prodígios, sinais, maravilhas, e eles não atenderam então a esse chamado. Versículo 16 diz assim, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, vamos lá. Entenda bem essa dinâmica aqui agora, porque fica uma coisa meio deslocada. No estudo passado do Teologando, nós falamos a respeito da missão dos 70. Ele passou todas as coordenadas e os enviou à frente para que eles estivessem ali fazendo, então, o evangelismo. Vamos colocar assim, uma palavra mais para o nosso tempo, né? Mas não deixa de ser aquilo que eles estavam fazendo. Então, no final daqui, no versículo 16, aqui ele começa então a explicar para os discípulos no versículo 16
e fala para ele, ó, acalma o coração de vocês, porque aqueles que não aceitarem a palavra que vocês estão trazendo, eles também não estão me aceitando, e se eles não estão me aceitando, não estão aceitando Deus. É disso que ele está tratando aqui. E mediante todo esse conteúdo aí de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, naquilo que eu falei para vocês. Então aqui é muito interessante, justamente por causa disso. A gente tem que entender que muitas vezes, trazendo até para os nossos dias, muitas pessoas veem milagre, veem prodígios, veem sinais, veem maravilhas, veem todo aquele sermão profético de Jesus sendo anunciado, né, do capítulo de número 24 de Mateus, capítulo de número 21 de Lucas e capítulo de número 13 de Marcos, falando sobre o sermão profético de Jesus, o fim dos tempos, a vinda de Cristo, e todas as coisas estão sendo evidenciadas aí. E o que tem acontecido? As pessoas não têm dado ouvidos ao nosso anúncio. As pessoas não têm dado ouvidos àquilo que falamos a respeito de Cristo. E eu quero fazer um alerta, então, aqui para você que vai ouvir essa mensagem. Comece a prestar atenção, porque muitos na igreja estão dormindo. Lembra da parábola das 10 virgens? Onde as 10 dormiram? Pois é, haverá um grande despertar aí. E esse despertar, você tem que estar dentro dele, ok? Acorde a partir de agora. Comece então a, em todo momento, em qualquer hora, poder falar do amor de Deus às pessoas, para podê-las incluí-la dentro do reino de Deus. Aqui eu vou terminando então esse teologando, ao qual nós já falamos a respeito desse julgamento, dessas ameaças que Jesus Cristo está falando a essas cidades, ao qual ele passou e evidenciou ali, então, por intermédio de sinais, prodígios e maravilhas, anúncio também dos seus discípulos ali, que saíram a evangelizar. Que Deus vos abençoe até a nossa próxima aula. Que o Espírito Santo de Deus esteja a nos ensinar a cada dia mais. Graça e paz, tenham todos uma ótima sexta-feira.